véspera das provas do Enem 2014, a UXTV faz um Rede de Olhares especial. Telefone 3218-2194, o Twitter @UXTV e o facebook.com/UXTV. A política de avaliação no interior das escolas no Brasil é alguma coisa que já existe há 100 anos. A novidade é que a partir da década de 1990 é que surgem as avaliações externas, feitas por pessoas que não estão no interior da escola. A partir de 2008 é que o score do Enem passa a ser adotado como possibilidade de ingresso no ensino superior. A informação que está publicada no site do INEP, né, que é o responsável pela prova, são 8.700.000 pessoas inscritas. Que na época o ministro era Paulo Renato de Souza. A visão era o quê? Era realmente interpretar como estava a qualidade do ensino de segundo grau no Brasil. Eram apenas 63 questões de todas as disciplinas, e a visão era essa: como é que estava? Avaliar essa qualidade do segundo grau. Segundo a visão do governo na época, né, que deve continuar mesmo hoje em dia, era avaliar como melhorar, em que áreas deveria melhorar exatamente a educação no Brasil. A partir de 2009, passaram a ser 180 questões, 45 em cada área de conhecimento, e aí, a partir de 2009, então, as pessoas passaram, o próprio Ministério, né, da Educação passou a avaliar para entrar nas universidades federais a partir de 2009. Então, nesse momento, além das universidades federais, o vestibular passa a ser o vestibular, né? Passa também a ser reconhecido a nota para se passar no EJA, que é o estudo, né, dos adultos hoje. Também para o ProUni, Ciências Sem Fronteiras hoje, indiretamente também ele é considerado. Então, ele passa a ser uma coisa muito mais ampla. Tu pega, por exemplo, como algumas universidades de Rio Grande, né, Pelotas, as federais e a grande maioria das universidades federais, 54, se eu não me engano, hoje no Brasil, elas passam a reconhecer, então, a prova, somente a prova do Enem, para ingressar onde? Na universidade. Então, muda totalmente o foco, né? O foco é realmente, principalmente para aquelas pessoas que vêm de classe média, média baixa ou baixa, de poder ingressar numa universidade federal via Enem y ter garantido, entonces, un futuro mucho mejor. En Argentina, la preocupación, hay dos tipos de universidades, la pública y la privada. En Brasil está la universidad comunitaria. La preocupación siempre de Argentina es que ingrese todo el mundo, pero todo el mundo, al sistema educativo. Las exigencias adentro, escuchaba recién, no tuve ningún examen de ingreso, ingresé directamente. La preocupación es que las universidades públicas abracen y contengan a todo el tejido social, porque lo único que efectivamente, una concepción, salva a un pueblo es la educación. Y la cualidad o la calidad empieza como un embudo, debe ir porque hay que generar el hábito del estudio. La exigencia, si no genera mucha frustración, y yo soy un profesor de una universidad tecnológica. Las universidades tecnológicas, mucho matemática, mucho el tema de ingeniería, son universidades de ciencias duras. Al alumno en las ciencias duras, al exigirle más y ponerle más carga, la idea es que ingrese y que tenga el hábito. Debo confesar que en la Universidad Tecnológica, en el primer año, suelen estar 2 años de luchando para ir trabajando sobre la materia con la que están, pero se sienten já adentro del sistema. A música, ela facilita, né? Desde a infância, desde os pequenininhos até os adolescentes. Para os pequenininhos, ela auxilia na questão da alfabetização, né? A música auxilia na questão da alfabetização, da concentração, coordenação motora. E para os grandes também, porque através da música, além deles conhecerem outras línguas, eles estudam outros gêneros. Então, isso influencia bastante na aprendizagem dele. Então, isso a música favorece nesse sentido. As oficinas culturais, elas existem há 5 anos, aproximadamente, né? E elas atendem
aos industriários e seus dependentes. Então, a gente tem várias oficinas que a gente realiza no SESI, são totalmente gratuitas aos industriários e seus dependentes. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 laia. 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 Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. 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 Antes que o candidato saiba como é que funciona a forma de avaliação do Enem, para que, a partir desse conhecimento, ele possa potencializar mais os pontos dele. O que é a TRI? É uma sigla, né, para Teoria de Resposta ao Item. Que seria a régua? Na verdade, é um modelo estatístico que foi desenvolvido ainda na década de 60, lá nos Estados Unidos, em que as questões são posicionadas em uma régua de dificuldade. As questões, vamos dizer assim, mais complicadas, que exigem mais habilidades e mais competências, elas estão na parte superior da régua.
as questões medianas no meio da régua e as questões mais simples, mais fáceis na parte inferior da régua. Ela se baseia em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o poder de discriminação. O que seria isso? A questão ela é pré-testada, Carol, ela é pré-testada. Alunos da rede pública de 3º ano fazem essas questões antes de elas serem aplicadas. E é a partir dali que a questão é posicionada. Se a questão não tem poder de discriminação, se um aluno que tem um percentual alto de acertos, ele fica na mesma posição de um aluno que tem um percentual baixo, ela é imediatamente descartada. Ou porque foi mal elaborada ou por outra razão qualquer. Então esse é o poder de discriminação. O segundo aspecto é o grau de dificuldade que eu havia comentado antes, em que as questões mais simples estão mais abaixo, as mais complicadas mais acima. E o terceiro aspecto é a possibilidade de acerto ao acaso. O que acontece? Numa prova objetiva, é comum o chute. Tá? E esse é um fator muito interessante dessa teoria, que é usada, inclusive, em muitos países no mundo. É usada na China, na Holanda, na França. Porque se acredita o seguinte, vamos supor que um candidato acerte 100 questões, um candidato A, e um candidato B também acerte 100 questões. Se não forem as mesmas questões, não significa que eles têm o mesmo nível de conhecimento. Ou seja, não significa que eles têm o mesmo domínio de habilidades e competências. Então, como é que seria essa possibilidade de acerto ao acaso? Lá na régua, eu representei em 2 situações ali. Vamos supor que um candidato acerte das 45 questões de uma área de conhecimento, ele acerte apenas 5. O primeiro candidato ali na esquerda da régua, ele acertou 5 questões que estão mais posicionadas abaixo da régua. Já o candidato participante que está à direita ali, né, ele acertou a distribuição das 5 questões, veja que tem uma lá embaixo, uma no meio e 3 mais acima. Que são as que pontuam mais? O que está mais coerente com o nível de conhecimento desse candidato, se ele acertou só 5? Acertar as 5 que estão mais para baixo, mais fáceis. Significa, então, o programa vai entender que houve uma probabilidade maior de chute para o candidato B. Então, são 4 áreas de conhecimento objetivas, né, as provas de assinalar, que são as ciências humanas, as ciências da natureza, a matemática e as linguagens. E nós temos a redação. A redação não fica na escala da TRI, é uma outra escala, e por essa razão a redação é a única em que o aluno pode atingir 1000 pontos. Ali são as notas mínimas e máximas da régua, né? Então, ali nós temos, em 2013, né, o ano passado, as ciências humanas, a nota mínima foi de 299,5 e a máxima 888. Ou seja, o candidato que gabaritou a prova, ele ficou com 888 pontos. Ela acaba tendo um peso maior, porque, como já foi falado, ela é a única que pode pontuar 1000, né? Para a redação, o aluno vai ser avaliado em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. E, assim, a primeira dica é que a prova do Enem ela tem uma característica muito específica, que é abordar questões da realidade brasileira. Então, essa é a primeira questão. O objetivo da redação é justamente ver se o aluno consegue se posicionar sobre um problema social, se ele tem conhecimento de mundo suficiente para situar esse problema na questão brasileira e propor uma intervenção que auxilie na solução de uma problemática apresentada. O objetivo da prova do Enem é justamente ver se o candidato ele é capaz, na redação, né, se ele é capaz de se posicionar acerca de um problema de mundo. Que a gente fala que ele faça uma leitura de mundo. Mais de 9 milhões de pessoas realizam as provas do Enem em todo o país nesse fim de semana, 21,8% a mais do que em 2013. O Exame Nacional do Ensino Médio vai para a sua 16ª edição. Foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica e para avaliar a qualidade do ensino. Em 2009, passou a ser utilizado como ferramenta de seleção para o ingresso no ensino superior público, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e ingresso para o ensino superior privado, o ProUni, Programa Universidade para Todos.
prova de física, ela vai ser feita no sábado, são as primeiras provas. Então, o candidato vai chegar sábado, amanhã de manhã, amanhã de tarde, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele começa pelas ciências da natureza, ou ele começa por ciências humanas. Pega a prova de ciências da natureza e resolve todas as primeiras teóricas, as que não englobam cálculo. Tiver cálculo em física, tiver cálculo em química, pula. Porque provavelmente essas questões vão estar posicionadas na TRI numa escala maior. A gente não tem certeza, mas é a probabilidade. Então, são questões que, se você não acertar elas, ela não vai influenciar tanto na sua nota. Claro que, né, o ideal é acertar tudo, é óbvio. Mas deixa essas questões para o final e aí, depois que você termina a prova, volta e refaz elas. Porque o cálculo vai ser trabalhoso, vai ser um cálculo complicado. E outra dica importante é assim, não deixem para preencher o gabarito no final. Porque existe o problema do gabarito. Né? A técnica para fazer a prova do Enem é resolve o exercício, já preenche o gabarito. Resolve o exercício, preenche o gabarito. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar estudantes que estão dedicados para essas provas de amanhã. Olha só. Eu acordo 5h30 da manhã, numa hora que moro em Flores da Cunha. Pego o ônibus às 6h30, venho pra cá, venho estudando no ônibus. Chego aqui, estudo até meio-dia, almoço, estudo da 1 às 6. De noite eu tenho karatê geralmente quase todos os dias, sabe? Mas quando eu não tenho, eu estudo de noite. Dá mais ou menos umas 12 horas de estudo por dia. Eu tô procurando ficar no cursinho de manhã e de tarde. Aí de manhã eu vou pras aulas, de tarde eu fico revisando os conteúdos que mais caem no Enem. A rotina pesada de estudos de Felipe e Gabriela é a mesma de milhares de jovens que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nesse fim de semana. Desde 2009, o Enem ocorre em 2 dias. E essa é apenas uma das mudanças que a prova enfrenta nos últimos anos. Ele começou de uma forma mais abrangente, sem tu conseguir identificar o que era a questão de cada área. Era uma prova mais interdisciplinar. Ao longo dos anos, ela foi se tornando mais conteudista, uma prova que se tornou mais, digamos, tradicional. É uma prova assim que tem melhorado em termos de qualidade, porque assim, os textos são melhores, as questões estão mais claras, porque uma vez o aluno respondia as questões escolhendo a menos ruim, porque não havia aparentemente uma resposta. Agora o Enem se tornou uma prova essencial, que realmente antes não se tornava o mecanismo principal de entrada nas universidades. Para falar a verdade, eu não gosto muito do Enem. Como é uma prova que abrange o estado, o Brasil inteiro, ela acaba excluindo alguns conteúdos que ficam regionais, restritos, tipo ao Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, a hidrografia do Rio Grande do Sul, a história, principalmente do Rio Grande do Sul, o lado bom é esse que acaba aparelhando, não precisa de um conhecimento tão profundo, e o lado ruim é que tu acaba concorrendo com todo mundo e exclui alguns conteúdos principais do Rio Grande do Sul. Acho que esse ano vai ser um pouco mais difícil do que os demais anos, como foi ano passado. E a expectativa é que a gente vá bem, né? Que a gente consiga um resultado bom para poder ingressar numa universidade federal. Mas para que isso aconteça, Felipe e Gabriela precisaram de ajuda. Os dois pretendem ser profissionais da área da saúde e para que esse sonho se realize, eles apostaram no cursinho pré-vestibular. Aqui tu cresce. Na faculdade, na escola, digamos que tu não é tão maturo e tu acaba sendo levado pelas outras pessoas, sabe? Aqui não, aqui tu tem que construir o teu caminho, entendeu? Aqui tu torna... Tu é o motivo do teu sucesso, entendeu? Se tu não estudar, tu vai acabar ficando para trás. Eu acho que o cursinho, ele trata de coisas específicas pro vestibular e pro Enem. Então, eu acho que é bem interessante, assim, a gente procurar o cursinho, porque os professores te ajudam muito. Nós, digamos, desfragmentamos aquele conteúdo todo que parece ficar deslocado na cabeça do aluno quando ele sai do colégio. E em questão de 11, 10 meses, para o pessoal que faz o extensivo, a gente coloca exatamente cada conteúdo de forma organizada, aplica isso, claro que num tempo mais curto, mas aplicado de forma eficaz e de forma que construa o raciocínio dele, que a gente faça evoluir o raciocínio dele. Muitas vezes na escola o professor tem que vencer todo o conteúdo gramatical e não sobra muito tempo para trabalhar a questão objetiva, aquela coisa que a gente ensina no cursinho, no sentido de ir eliminando as alternativas, de não ficar muito tempo lendo. E tem a questão também de que na escola as pessoas
tem pessoas que querem um vestibular e tem pessoas que não. Então é mais difícil de tu ter uma turma centrada para isso. No cursinho já as pessoas são mais querem isso, então estão aqui por isso. E agora é revisar, né? Não adianta tu querer aprender o que tu não aprendeu no ano inteiro, porque não dá tempo. Agora é a hora de aplicar o conhecimento, aplicar o estudo, toda a dedicação que vocês tiveram ao longo do ano e depois a gente festejar juntos. A gente orienta que os alunos organizem a estratégia, como os outros professores aqui também estão falando, né? Para que quando chegar no horário da prova, no momento da prova, eles já saibam exatamente o que vão fazer. Tá? É uma prova que ela tem algumas, embora a gente escute bastante os alunos falando, porque alguns assuntos ficam de fora, né? Principalmente os regionais, a gente tem que entender que no momento que é uma prova nacional, a gente não pode dar prioridade para assuntos que são regionais. Professora Edivânia, para explicar um pouco, porque o Edival, que é do bairro Rio Branco, ligou para a gente, está acompanhando o programa, e ele tem dúvida com a questão da redação. O título, tem toda aquela questão, se tu esquece o título, tu é eliminado de fato? Não, no edital da redação do Enem, o título não é obrigatório. Tá? Então, tanto é que na folha oficial de passar a redação a limpo, não existe espaço para o título, como existe em outras provas de outras universidades. No Enem, tu tens a folha corrida, numerada de 1 a 30. Se o aluno quiser colocar um título, ele coloca na linha 1 e imediatamente já faz seu texto. Se ele deixar de colocar o título, ele não é penalizado no Enem. E o título? Já a geografia, que mesmo tendo caído pouco nos últimos anos, a tendência é voltar agora. E temos filosofia e sociologia. A parte de filosofia, ela é muito interpretativa. Então, ela não se atém a colocar lá o autor e pedir o que o autor fala, mas coloca um texto do autor e pede a interpretação em cima desse texto, o que facilita para a grande maioria das pessoas que não tiveram acesso ao estudo da filosofia em si. A matemática, ela tem 7 áreas de competência. Todas as provas objetivas têm 30 habilidades. Cada prova objetiva tem 30 habilidades. A matemática, essas 30 habilidades estão em 7 áreas de competência. As áreas mais valorizadas pelo Enem são as áreas 2 e 4. A área 2 envolve geometria, muita geometria, geometria plana, espacial, triângulo, retângulo. E a área 4 é uma área que envolve porcentagem, razão, proporção, matemática financeira, e análise de grandezas inversamente, diretamente proporcionais. O que nós queremos colocar é uma questão muito importante. Quem é que vai avaliar as avaliações de larga escala? Dentro desse contexto que nós temos 2 caminhos. Ou nós usamos a prova do Enem efetivamente para qualificar a qualidade e o nível de competências e habilidades na educação básica, ou vamos seguir nesse caminho apenas de dar importância para o acesso ao ensino superior. Então, essa é uma questão que tem que ser posta. Ok. Muito obrigada, gente. Infelizmente, já se esgotou o programa. Obrigada à participação, então, do apoio, dos cursinhos Apoio Equilátero e Cursão. Obrigada, Miguel Garrido, que é o nosso fã, que está em Caxias do Sul. Obrigada por ter participado com a gente, de fato, hoje. E obrigada aos alunos também do programa SESI Oficinas Culturais. Obrigada, Ricardo, também. É com vocês o final do programa.